Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para uma rápida reflexão a pedido de duas mães sobre como elas podem observar se o filho tem ou não tem autismo no dia a dia, na rotina da família. Então, primeira coisa que a gente precisa observar e pode observar é se a criança faz contato visual com você, com os outros, com quem está falando com ela, e de quanto tempo, se ela permanece fazendo contato visual, ou se quando você está falando ou quando ela está falando com você, ela não consegue realmente atingir a demanda desse contato. Segundo ponto é se ela tem intenção comunicativa, ela tem a intenção de comunicar algo ou não, ela é receptiva na comunicação. Ela apenas recebe a informação, mas ela não faz a intenção de comunicar-se com você. Observe isso também. Terceiro passo, segmento de ordem. Ela consegue cumprir uma ordem, um segmento. Ela escuta quando você chama e já faz a monitoria do olhar. Você chama uma, duas, três, quatro vezes e você consegue perceber que ela te atende, às vezes não de imediato, mas ela tem uma atenção para você ou para quem chamou ela ou não. Ela consegue ter atenção compartilhada contigo, isso é muito importante observar também, e isso é muito tranquilo de observar em questões do dia a dia. Se quando você faz uma mudança logística na casa, no quarto, no corredor, enfim, isso desregula ela. Isso faz um movimento de desregular, se ela fica irritada, ela chora, ela fica mais irritadiça, ela realmente não expressa, mas pelo movimento ela está te dizendo que alguma coisa não está certa, né? Se ela teve características de pautas de fala mais tarde, mais tardia, também pode ser uma característica, então observar isso também. Quando você pede, você dá uma consigna, uma demanda para ela e você fala, vai lá, apaga a lâmpada ali para a mãe, né? Faz gentileza, guarda a almofada para a mãe, coloca a almofada em cima do sofá, a almofada está no chão, você pede para que ela coloque em cima do sofá, ela consegue fazer, ela entendeu, processou, ela te deu atenção, ela conseguiu atender a tua demanda, a tua consigna, ou não conseguiu, ou ela olha, mas ela não faz o movimento de ida. Se quando você faz uma logística, por exemplo, na hora do almoço, né, ela sempre senta na cadeira X ou na cadeira Y e você troca ela de lugar, você coloca ela para sentar em outro lugar, em outra cadeira, como que ela se postura, como que ela se ambientaliza com essa nova logística? Ela dá conta dessa demanda ou ela não dá conta? Quando tem mais pessoas diferenciadas circulando no movimento familiar, né? Visitas, enfim, pessoas que não são do cotidiano, como que ela se posiciona nesse momento? Quando você tira a rotina, você muda, né? O quarto que era da criança vai ser de outra pessoa, a gente vai fazer um movimento diferente na casa, a gente muda, se ela desregula, se ela desestabiliza, qual que é o procedimento, como que ela se atém a essa situação, como que ela faz o movimento dela, motor, como que ela regula isso tudo, tem que prestar atenção nesses detalhes. Ela faz imitações, ela imita, né? Tá passando um desenho na TV, ela imita e ela compartilha, ela dança, tá passando uma musiquinha, ela gosta, presta atenção nisso também. Às vezes, algumas características, elas não são só do autismo, nós estamos falando de características próprias para isso e que são questões que a gente pode observar no dia a dia da nossa casa. Isso não significa que a criança não precisa ser tratada, não precisa levar no especialista, que a gente não precisa trabalhar com autorregulação, com monitoria, com comunicação funcional. A gente precisa estabilizar todo esse processo no ambiente clínico. Mas você pode observar pequenas situações em casa, tá? Isso desde pequeno, desde um colo, desde a criança sentar no colo quando ela é bebê, se isso faz diferença para ela ou não, né? Desde o momento da amamentação, se você consegue ter essa atenção da criança ou se para ela é indiferente ela estar no teu colo, no colo de outra pessoa,
tanto faz, né? Se desde pequena, quando você fala com ela tá ali sentadinha e você tá falando e ela tá olhando outra coisa, ou ela tá analisando, né, um objeto, o formato, a cor, ou ela tá imaginando um outro cenário para aquele objeto, numa constância, numa dimensão muito maior daquilo que você está propondo. Então, são sinais, sim, de autismo que a gente precisa prestar atenção e que a gente precisa buscar ajuda o quanto antes. Eu vejo muitas famílias hoje com uma demanda de crianças, pré-adolescentes de 14 e 15 anos, hoje observando situações que há muito tempo poderiam ser trabalhadas, ser vistas, e que hoje a gente consegue um diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido, né, com uma equipe. Isso não é feito com uma pessoa só, uma equipe em que a gente tem base para dizer e para, né, acompanhar e tratar a criança. Então não espere. Quanto antes a gente tratar, melhor. Nós estamos falando de algo, quando a gente fala de autismo, a gente está falando só de um processo que precisa de inclusão? Não. Precisa de inclusão, precisa de tratamento, precisa conhecer para poder ajudar no processo de autoconhecimento e principalmente trabalhar com métodos, trabalhar com estratégias que sejam funcionais, que façam sentido para aquela criança, para que cause o menos ou o menor sofrimento possível para ela. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo e ficamos à disposição. Lembrem-se de nos acompanhar nos nossos canais, nas redes sociais. Nós temos um canal lá no YouTube, o nosso Instagram, nossa fanpage está à disposição para vocês também. Por vezes a gente posta vídeos mais curtos, alguns mais longos, mas todos para compartilhar um pouquinho com vocês e também né, o que a gente vê, o que a gente percebe e também a demanda que a gente pode e deve nos ajudar, porque pessoas ajudam pessoas e nós estamos aqui para isso. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais!